Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Eu sou Raíssa Hille, como vocês já sabem, e hoje nós vamos falar sobre glicose na urina. Então, gente, ontem uma mãezinha me chamou num dos meus grupos aí do WhatsApp, me perguntando sobre a glicose na urina. A filha dela fez um exame, de urina e constatou que estava positivo, tinha um maisinho lá na parte de glicose na urina e ela ficou preocupada, me perguntou o que isso significava, eu expliquei pra ela e vou explicar aqui também pra vocês. Antes de explicar o que é a glicose na urina, como é que ela chega lá e etc, eu vou explicar pra vocês uma diferença um pouco simples até, mas que muita gente confunde, que é o seguinte. Muita gente acha que glicose é açúcar, aquele açúcar branco refinado que a gente tem em casa. E na verdade não é exatamente aquele açúcar, Uma forma bem simples e fácil de explicar é que o açúcar, ele é um monte de glicose colada uma na outra. Então ele não é uma glicose, é um monte de glicose colada uma na outra. Quando a gente ingere esse açúcar ou qualquer outro carboidrato, essas glicoses que estão tudo colado uma na outra, elas são separadas e absorvidas pelo organismo, vão para a corrente sanguínea, da corrente sanguínea vão para dentro das células, mas elas só batem na porta. Quem abre a porta é a insulina. Aí elas entram na célula. E o que acontece quando não tem insulina suficiente? O que aconteceu no caso dessa menina, por exemplo, foi que na época do exame ela estava com uma infecção. E infecções virais ou bacterianas, o corpo fica mais resistente à insulina, Aquela dose que a pessoa toma quando ela está saudável não é suficiente durante a doença. Ela tem que aumentar um pouco essas doses, aumentar a quantidade de correções, aumentar a basal, enfim. O corpo precisa de mais de insulina porque a própria infecção em si, ou qualquer que seja a doença, inflamação, gripe, o que for, ela libera uma quantidade maior dos hormônios contrarreguladores, que a gente até falou no último vídeo do sono, Os hormônios contrarreguladores, eles tendem a aumentar a glicose. Então a gente precisa de mais insulina. A filha dela, nesse caso, estava com uma infecção quando fez esse exame. Ou seja, ela estava com uma necessidade maior de insulina que a mãe não sabia. Então ela estava com as glicemias muito altas. Quando fez o exame, acusou que tinha glicose na urina. E o que isso significa? Quando o corpo está com uma concentração muito grande de glicose dentro da corrente sanguínea, o que não faz bem, ele tenta se livrar dessa glicose da maneira que ele pode. E uma delas é tentando eliminar pelo xixi, Por isso que a pessoa, quando está com o açúcar muito alto, faz muito xixi e aí começa a ter muita sede, porque perde muito líquido porque fez muito xixi. Então o corpo, naturalmente, ele tenta eliminar essa glicose extra pela urina. E aí, obviamente, fica com glicose na urina e mostra no exame. Mas isso não significa que a pessoa tem uma complicação do diabetes renal ou que isso é uma coisa que vai acontecer para sempre. Normalmente isso é uma coisa que acontece naquele momento porque a glicemia está muito alta. Agora, se a glicemia está alta o tempo todo, vai ter glicose na urina o tempo todo. E isso aí é muito perigoso porque ela sobrecarrega os rins, que fazem esse papel de filtrar no sangue o que é bom e o que não é. E se ficar jogando muita glicose lá para os rins, eles ficam sobrecarregados e aí sim pode facilitar uma complicação renal aí proveniente das glicemias muito altas. Mas em um momento assim específico, de uma glicose alta isolada ou uma doença, não representa nenhum perigo pontualmente naquele momento. E aí pode ficar mais tranquila. Para resolver, obviamente, para evitar, aquela velha história de manter as glicemias sob controle a maior quantidade de tempo possível e se manter bem hidratado, principalmente nos momentos de hiperglicemia, sendo da doença ou não, de doenças assim, gripe, infecções. Qualquer momento que a glicemia estiver mais alta, e nos outros momentos também, manter o corpo bem hidratado para que os rins recebam uma quantidade bem grande de água e fique mais fácil para eles filtrarem essa glicose extra aí do sangue para não ficarem, coitados, cansadinhos, Então é isso, a dica de hoje, fiquem tranquilos, se tiver na sua urina um exame de glicose positivo, não precisa ficar desesperado, mas é óbvio que tem que estar atento, se perguntar, essa glicose está sempre alta, como é que está esse controle, pode melhorar, E aí conversar com o seu médico para encontrar a melhor opção para você, tá bom? Essa foi a dica de hoje. Se você tem alguma dúvida ou algum comentário, escreve aí embaixo que eu adoro ler e responder. Me segue no Instagram, no @eudiabeticaoficial. Muitas vezes eu abro caixinhas de perguntas lá, pra vocês fazerem suas perguntas, respondo por lá.
E se inscreve no canal para você ficar de olho nos próximos vídeos que eu postar. Aperta o sininho para você receber uma notificação toda vez que eu colocar um vídeo novo aqui, tá bom? Então a gente se vê na próxima. Beijo, beijo!